Você já recebeu uma crítica que não era tão grave assim, mas que doeu de um jeito que não fazia sentido ali e que ficou na sua cabeça por dias, te paralisou e começou a fazer você a se questionar de você mesma e de tudo? Eu já, e por muito tempo eu achei que o problema era a crítica ou a pessoa que tinha feito a crítica. Eu sou a Lara Campanha e eu compartilho aqui sobre autoconhecimento através da minha vivência pessoal. Eu falo aqui não só de coisas boas, mas também dos meus tropeços, das minhas leituras, reflexões e das minhas formações. Eu espero que esse vídeo contribua em algum sentido para que você melhore algum aspecto da sua vida. Bom, então eu descobri que a resposta para aquela dor que eu estava sentindo, ela estava dentro de mim. E eu aprendi isso lendo o livro Ouse Crescer, da Tara Mohr, e ela nos conta o porquê algumas críticas elas afetam a gente de um jeito tão profundo e outras passam tão despercebido que nem te afeta, tá? E como que a gente enxerga isso? Bom, a gente sempre ouve, e isso desde pequena, que a gente precisa aprender a receber críticas. Eu lembro que eu ouvia muito assim, você tem que criar uma casca, você tem que ser casca grossa. Mas ninguém explica por que algumas pessoas, né, algumas críticas de pessoas vêm tão forte e outras passam em branco, tá? E mesmo quando vem de pessoas que nem conhecem a gente. E eu lembro de uma vez que uma pessoa falou que eu era muito grossa. E parece uma crítica assim pequena, mas me tocou num lugar muito profundo. Eu fiquei dias sem conseguir me comunicar, pensando que eu era grossa com as pessoas, tá? E aí eu fiquei me perguntando, então, por que isso doeu tanto em mim a ponto de me paralisar? E a Tara, no livro, ela explica uma coisa que começou a fazer muito sentido, né? Que a crítica, ela não vai doer pelo que ela é. Ela dói quando bate numa crença que a gente carrega sobre si mesma. Se alguém te critica falando, por exemplo, que você não é uma pessoa organizada e você não acredita nisso, o que você vai fazer? Aquilo vai passar em branco. Tipo, bateu, voltou. E você pode até discordar na hora e falar não, tá? E isso não te paralisa. Agora, se chega alguém dizendo que você é muito intensa, muito emotiva, que você fala demais. E aí já teve momentos que você acreditou isso de você mesma. Então aquilo vai soar um pouco diferente em você, né? Aquilo vai doer de alguma forma e vai te paralisar. E você pode começar a se questionar por quem você é. Tá? Então a crítica, ela funcionou como eu não gosto de usar o termo espelho, mas ela usou para te dar clareza sobre as suas crenças, sobre você mesma, tá? E aí a questão não vai ser mais aquela crítica ou a pessoa, vai ser aquilo que você acredita, aquilo que você pensa sobre você mesma. E esse é um tema muito importante, que é a autoimagem, que é como a gente se enxerga, quando a gente tem feridas antigas sobre quem é, sobre
de quem não é boa o suficiente, quem é demais, quem que não merece, sabe? Aquilo que eu não mereço, aquilo que eu sou fracassada. Qualquer tipo de pensamento ali que você tem que reflete essa ferida, ela vai doer além do que deveria, tá? E o perigo dessa situação é que a gente começa a evitar tomar as atitudes, tomar as decisões, evita aparecer, evita criar, continuar, tá? Então, por quê? Porque a gente percebe que aquilo vai trazer o medo de receber mais, porque vai doer, tá? Então, a gente não trava por conta da crítica, a gente trava porque tá confirmando alguma coisa que a gente pensa sobre nós mesmas. E isso é muito profundo, gente. Eu me pego muitas vezes pensando sobre como eu me enxergo. Se tem alguns pontos que eu quero melhorar, então como eu preciso começar a me enxergar a partir de agora? Não ficar não ficar olhando para, por exemplo, parte do corpo, né? Parte do corpo específica e falando mal sobre mim. Então é meio que você pegar e falar, não, aqui eu não vou fazer isso, né? Eu preciso olhar como um todo o meu corpo, tá? Então, quando essa crítica dói mais do que a gente espera, em vez da gente ficar ruminando sobre quem falou, o que falou, a gente pode se perguntar o que eu acredito sobre mim mesma que fez essa crítica entrar tão fundo, tão profundamente em mim. Tá? E essa pergunta não é pra gente se sentir mal, não é pra gente se punir, é pra gente se conhecer. É pra gente começar a identificar que tipo de pensamento a gente tem sobre nós, as crenças que a gente tem sobre nós e que precisa de atenção ainda, que precisa de mais compaixão com a gente. E com isso poder ser transformada, né? A gente só vai conseguir transformar aquilo que a gente enxerga. Quando você começa a não dar poder, né, a resolver essa crença que você carregou por muito tempo, isso ela vai se dissolvendo, tá? Então ela vai virar uma informação e ponto. E ali ela vai ser, tá? Passada sem te atingir emocionalmente, tá? Então, aquela crítica que paralisa não é sobre a outra pessoa, é sobre o que você ainda carrega sobre você mesma. Só que a boa notícia é que as nossas crenças podem ser mudadas e a autoimagem ela pode ser reconstruída. Então, aquilo que a gente acreditou sobre nós pode ser mudada daqui para frente, né? A gente não precisa ficar a vida inteira pensando coisas que falaram de nós ou que a gente acreditou lá na infância ou lá na nossa adolescência, tá? Então, é exatamente esse convite que eu quero te fazer para entrar na minha jornada de autoconhecimento. Lá eu compartilho ainda profundamente, né, muito mais profundamente, sobre todos esses temas, sobre onde começa tudo isso, como identificar tudo isso, e lá existem os exercícios, os materiais de apoio, onde vai te ajudar ainda mais a ressignificar, a mudar toda essa forma que você se trata e com certeza se tratar com muito mais autocompaixão, tá? Então o link tá aqui na descrição, eu te espero lá. Me conta aqui nos comentários se já teve alguma crítica que você recebeu e que te atingiu de uma forma que doeu, tá? Eu quero saber. E eu te espero no próximo vídeo e lá na nossa jornada.